Então, explicando alguns conceitos básicos de FCS, cara, de Filipino Combat System. Então, dentro da FCS temos uma técnica chamada punho mano, tá? Utilizando ali princípios que vêm de armas de impacto de bastão. Nesse momento eu vou mostrar um pouco dela com lâmina. Existem diversos padrões de ângulos e geometrias também, junto com body mechanics, que podem alterar como eu faço isso. Mas agora então eu estou imaginando que quando o Rodrigo faz isso com o braço, tá? Eu tenho este triângulo aqui, então eu tenho um triângulo que eu enxergo ele na horizontal, tá? Este triângulo tem 1, 2, 3 pontas. Então, quando eu estou de frente com o Rodrigo, tá? Seria mais ou menos alguns alvos aqui que eu posso utilizar, como este braço e este braço. Se ele está em posição de combate normal, tá? Essa mesma entrada, pensando nessa geometria do triângulo, se ele entra um movimento, eu poderia fazer como se fosse um parry, tá? Então eu faço esse movimento de parry, lanço meu corpo aqui, faço o movimento de parry, porém utilizando o karambit, eu faria esse movimento entrando na artéria radial do oponente, juntamente com o movimento de back fist entre bíceps e tríceps, tá? Mas, se eu quero ter um controle, eu poderia também fazer como 1, 2, um check. Então, quando o Rodrigo entra, eu faço 1, 2 e agora eu tenho esse quadrante aberto. É claro que no mundo perfeito, tá? E quando minha karambit tem cortes dos dois lados, eu poderia fazer 1, 2, cortar, 3, 4 e agora vir arrebentando a parte superior da cabeça do meu oponente, que existem diversos ali alvos bem prioritários. Então, quando o Rodrigo entra, eu faço 1, 2 e jogo. Porém, quando o instinto da pessoa tem um instinto de sobrevivência ou simplesmente reação corporal, quando eu entro aqui, possivelmente ele vai fazer essa deflexão, criando então este quadrante. Repara, quando o Rodrigo defende, ele está defendendo neste ângulo, tá? Neste ângulo aqui, porque se acontece alguma coisa e ele erra esse tempo, ele ainda consegue utilizar o antebraço, pode sair o antebraço, isso, como um padrão de defesa. Se ele tenta esticar o braço ou deixa o braço dele no ângulo não de 45 graus, mas no ângulo mais esticado, então quando ele entra cross, ele deixa no ângulo mais esticado, a chance disso varar e entrar é gigantesca. Por isso que também está treinando uma contra-ofensa, quando ele entra, ele costuma fazer isto, neste ângulo aqui, certo? Então quando ele tem este contra aqui, eu consigo ainda progredir. O punho mano então é uma entrada agressiva na linha central do oponente, como você consegue criar uma entrada avançando para cima do oponente. Isso quer dizer que eu crio uma progressão, mesmo que ele defenda ou não, tá? Então quando eu faço isso, eu tô já definindo aqui que talvez ele defenda. Porém ele poderia não defender e eu continuar a mesma coisa. Eu poderia fazer bum bum bum, entrar. Porém se eu faço isso, ele defende, eu faço esse mesmo movimento. Ele defende e daqui eu tenho que continuar a progressão. Então o punho mano é uma invasão de linha central, uma entrada dentro da linha central do oponente. Quando o Rodrigo entra, eu faço 1, 2, 3. Agora esta mão aqui, existem diversas funções que ela pode fazer nesse quadrante. Eu poderia dar um cruzado na cara dele, poderia bater nesta variação, que é uma variação minha, do punho mano, certo? Uma técnica específica da escola Filipino Combat Systems. Então quando o Rodrigo entra e eu lanço aqui, esta minha mão já vai pegando, fazendo um movimento de slap, de tapa, de dor. Realmente eu entro e seguro a orelha do meu oponente. Então quando o Rodrigo, eu faço 1, 2, 3, seguro. Assim que eu faço isso daqui com a orelha dele, em um movimento só, eu puxo e crio esse hammer. E agora eu tenho livre, consigo criar uma entrada nas vias aéreas ou também na região da face do meu oponente. Então o movimento completo seria 1, 2, 3, 4. Bem simples. 1, 2, 3, slap com a orelha dele. 4. Mente. 1, reparem. Meu body mecânico. 1, 2, 3, pego. Hammer. 4. Certo? Esse então a variação utilizando o punho mano. Quando eu quero também criar um trauma nessa região. Então isso aqui do slap, além de ser um golpe traumático, que ele tá olhando pra mim. Agora eu faço isso, ele tem a cabeça do lado, então ele tá olhando pra mim. Ou eu pego e giro ele por aqui. Eu dou um trancão para ele ter essa exposição. Agora a face dele tá na frente da minha karambit. Eu consigo ter um corte, tá? Mais em velocidade, um pouco mais rápido. Esse outro lado. E aqui eu consigo fazer essa progressão, tá? Então, um vídeo simples com conceitos básicos que temos dentro da escola Filipino Combat System.